Grande entrevista, 10 de dezembro de 2019. Estamos esta noite com o engenheiro Manuel Tavares de Almeida, é o Ministro da Construção e Obras Públicas do Executivo do Presidente João Lourenço. Estamos a falar das obras estruturantes do nosso país. Senhor Ministro, agora vamos falar de um tema que foi polémico quando surgiu e continua ainda o fantasma desse caráter polémico do tema, digamos assim, lá presente. O famoso bairro dos Ministros, sai ou não sai? O certo é que o Executivo nunca mais disse nada a respeito do bairro dos Ministros, que quando foi anunciado causou muita polémica, muita celeuma, mas também foi muito publicizado. Exatamente. Primeiro, não é bairro dos Ministros, é bairro dos Ministérios e é apenas a designação de uma área urbanística, de um plano urbanístico, porque aí predominam, na parte frontal dessa área urbanística, o projeto dos edifícios ministeriais. Daí deu-se o nome a essa área de bairro dos Ministérios. Exato. Porque está dentro da cidade de Luanda, portanto tem que ser um bairro, não pode ser uma cidade. Depois, o Executivo, com este projeto, com esse plano urbanístico, não visa construir o bairro, visa construir um centro político-administrativo dentro do bairro. Portanto, o bairro tem a componente de interesse do Estado, que é o centro político administrativo, como a área escolhida, melhor localizada dentro da estrutura organizativa do governo, e tem a componente privada, portanto, que são escritórios, habitações, enfim. Esse centro político administrativo não visa acomodar ou alojar ministros, apenas os ministérios. E outras instituições, como o Conselho de Ministros, o Campos da Justiça também está previsto. E a ideia inicial depois trouxe outros interesses na estrutura das instituições, e então agregou-se o centro cultural, fica melhor localizado ali, e veio compor, portanto, todo o centro de conferências, residências protocolares para entidades estrangeiras, presidentes da República, etc. E tal. Portanto, esse é o projeto. É preciso desmistificar também que o que se propalou e causou alguma polêmica, que aquilo foi projetado num terreno que era do Estado e que o Estado foi adquirir o terreno que era do Estado. Isso não é verdade. Não é verdade, é completamente falso. E recentemente uma equipe técnica que está trabalhando no Ministério das Finanças reconfirmou junto portanto, do proprietário do terreno a sua posse. Essa posse está confirmada através das certidões, quer do governo provincial, a certidão da Conservatória da Comarca e do contrato que tem com coisas. Portanto, isto, então qual é a verdade, Sr. Ministro? A verdade é que o terreno não é do Estado, é da SODEM. Portanto, não houve aqui nenhuma compra do Estado, o terreno que é do Estado, nem nenhuma negociata como se propalou. Portanto, quem se baseou nessa informação fez uma análise com base em informação completamente errada. Portanto, nós lançamos... Mas a questão é, Sr. Ministro, nós lançamos... o bairro dos Ministérios sai ou não sai? Bom, nós lançamos o projeto com a intenção de cativar potenciais investidores, porque essencialmente para investimento privado, na modalidade BOT,
E depois nós teríamos espaço, porque isso leva muito tempo para desenvolver o projeto, teríamos espaço para discutir o projeto, porque não está a ser feito, apenas tem a concepção do projeto. Iríamos discutir. Não tivemos tempo para isso. Não tivemos tempo para isso e não convinha, portanto, como colocou há bocado a sua preocupação, não convinha estarmos a dar mais esclarecimentos quando se estava a analisar o projeto com bases completamente erradas. Agora, se o projeto sai ou não sai, a decisão é do titular do Poder Executivo. Portanto, nós temos a incumbência de desenvolver o projeto, nós temos um despacho presidencial para, portanto, lançar os concursos, e as prioridades, como já foi dito várias vezes, as prioridades são definidas. Aliás, o projeto é feito em fases, não é todo feito de uma só vez. Essas fases são definidas pelo titular do Poder Executivo. Portanto, mas o que é que o Presidente lhe disse, já que o senhor estava a trabalhar muito empenhadamente nesse projeto e de repente deixou de se falar no projeto do Bairro dos Ministros? O Presidente disse para parar? Não, o Presidente não disse para parar, mas também não disse para continuar. Portanto, nós estamos numa fase em que a tempestade está a passar, não é? E é preciso esclarecer, e a partir de agora estou a esclarecer determinados factos, e é preciso que as pessoas compreendam. Levantou-se a questão da prioridade em função da seca e da fome. Também é possível que se espere que passe esse dilema da fome e da seca. Não sei. Portanto, em momento oportuno, saberemos se o projeto vai avançar ou não vai avançar. Mas, pessoalmente, Sr. Ministro, o senhor acha que é necessário este projeto? Perfeitamente, senão não trabalharei. Porque tem uma importância muito grande para Angola. Angola precisa de granjear credibilidade. E para granjear credibilidade, precisa ter instituições bem organizadas. E conforme estamos hoje, a nível do Executivo, não conseguimos isso. Portanto, quem quer investir em Angola, quem quer visitar Angola e ver nas condições que nós estamos, nós perdemos. Ou seja, um investimento desses, que é um investimento para o país, para qualquer governo, é uma estrutura definitiva, tem um valor intangível muito grande. À volta de um projeto desses que vai dar credibilidade à governação, dá mais competência, dá mais seriedade, resolve uma série de problemas como estacionamento, resolve problemas de absentismo, de improdutividade, enfim, de atendimento ao cidadão e, no fim de contas, um governo mais organizado terá condições de dar melhores soluções às preocupações e à vida das populações. Por um lado. Por outro lado, quem vem a Angola e vê que, de facto, o governo está-se a organizar dessa forma, com instituições bem organizadas, credíveis, sérias, teremos resultados em pouco tempo que amortizam esse investimento, como é o turismo, como são os investimentos, como são instituições que vêm para ficar e não vêm para tirar dinheiro e ir-se embora. Portanto, mas o Sr. Ministro não acha que, por outro lado, isto também promoveria uma certa assimetria em matéria de instituições administrativas? Não, é continuidade de todo um processo. A Assembleia já está organizada, seria o Governo e depois as instituições da Justiça. Nós vamos a um edifício ministerial ou de Justiça, para a Procuradoria-Geral e as pessoas não sabem se estão em frente ao Ministério ou não. É preciso que haja condições. Não é? Eu não advogo
que os ministérios sejam adaptados em edifícios de apartamentos, não devolvo completamente. Ou seja, quem vê onde os ministérios estão tem a sensação que tudo é provisório. Seja qual for o edifício, tudo é provisório. A sensação é essa. Embora seja edifício novo ou não, não foi projetado para isso. Portanto, a sensação que as pessoas têm é provisório. É provisório, é provisório. Nós temos que sair dessa mesmice, desse nível de organização. E temos que dar um passo. E esse passo seria muito importante. Ele não é imediato, note-se, leva anos. Se nós em 5 anos conseguíssemos realizar esse projeto, já seria muito bom. Portanto, leva anos. E quanto mais tarde começar, mais tarde nós teremos a tal organização do governo que nós sonhamos. Portanto, e por outro lado, é com investimento estrangeiro, as pessoas não acreditam que isso existe, mas existe investimento privado em PPPs, em BOT. Existe e funciona, só que em Angola ainda não aconteceu e as pessoas não acreditam. Seria com investimento privado que nós íamos dar emprego, estava estimado em cerca de 25 mil empregos para este projeto, para depois amortizar-se o investimento durante um período longo, de 7 anos, com um desembolso de caixa bastante baixo para cada um dos edifícios, para cada um dos ministérios. Estimamos que cada ministério iria pagar cerca de 6 milhões de dólares por ano. E ao fim de 7 anos o edifício era a sua posse. Portanto, há outras prioridades, eu acredito que haja. Mas também não compreendo que possa haver uma desordem orçamental. Não é orçamento de um setor que tem que cobrir outros setores. Portanto, o Orçamento Geral do Estado está organizado, não é? E ele deve ser respeitado até porque é uma lei. Portanto, tem que haver ordem no orçamento. E não se pode estar a justificar que uma causa tem que ser atendida com orçamento de outra causa. De qualquer modo, Sr. Ministro, estamos perante um abrandamento no compasso do Executivo. Acha que o Executivo cedeu à pressão social na altura ou está a fazer uma ponderação mais cuidada sobre o melhor momento ou a melhor oportunidade para dar o passo seguinte? Eu apenas dei o meu ponto de vista, não é? Mas é natural que assim seja. E essa prudência é recomendável. Sim, senhor. Aqui um outro aspecto, um outro assunto também, digamos, com alguma polémica, que é a suspensão ou a anulação de um projeto que visava, digamos, a construção de uma marginal, a famosa Marginal da Corimba. O projeto Marginal da Corimba. Porquê é que ele foi suspenso? Na altura dizia-se que era muito caro ao Estado, mas era essa a principal razão, Sr. Ministro? Não, esses 2 contratos são apenas 2 contratos num rolo de vários contratos que o Ministério da Construção e Obras Públicas fez revisão. Portanto, nós temos alguns contratos projetos espalhados pelo país com valores bastante lesivos para o Estado. Bastante lesivos, no ramo de estradas, por exemplo. Bastante lesivos. E, primeiro, que não havia condições de os fazer. E eles, com o tempo, porque, segundo as regras de execução do Orçamento Geral do Estado, 48 meses os contratos têm que ser novamente lançados a concurso, se não forem executados. Portanto, nós não teríamos condição de executar esses contratos, esse valor. Depois a responsabilidade de assumir a execução de contratos com valores enormíssimos.
estaríamos nós a receber um passivo e assumir a responsabilidade da execução de projetos extremamente lesivos ao Estado. Então foi um contrato muito mal concebido. Como esses contratos do projeto da Marginal da Corimba nem sequer tiveram início e nem sequer entraram em vigor, nem tiveram eficácia contratual, ou seja, não foram atendidos os requisitos contratuais para que ele fosse eficaz, não é? Nós não tivemos a mínima dúvida em anulá-los. E nós tivemos que anular e encontrar outras soluções mais económicas para o mesmo projeto, de forma que não seja tão lesivo para o Estado. Quais são essas soluções? As soluções é trabalhar apenas com os financiamentos. Os financiamentos que a distrito desses contratos, as linhas de financiamento. E foi possível encontrar soluções apenas com os financiamentos que estavam assegurados. O que quer dizer que, por exemplo, o caso da Marginal vai sair? Quer dizer que nós aliviamos os encargos, o esforço de tesouraria do Estado, dos cursos ordinários do Tesouro. E esses projetos podem ser feitos apenas com as linhas de financiamento adstritas e com melhores soluções técnicas. Luanda projeta-se para receber infraestruturas, digamos, rodoviárias. O metropolitano de Luanda, a capital do país, está mesmo a precisar deste equipamento de transportação em massa de pessoas. São milhões de pessoas que utilizam este equipamento todos os dias e Luanda ressente-se disto. Acha que há na nossa cidade capital condições, digamos, para a instalação de equipamentos de metropolitano? Nós estamos a falar de um projeto do setor dos transportes. Transportes, exato. Este projeto, esse plano diretor dos transportes está a ser analisado, né, a nível do Conselho Nacional de Obras Públicas e todo o cuidado das partes que são membros do Conselho Nacional do Conselho Nacional de Obras Públicas terão para analisar essas questões. Portanto, foi apresentado agora, ainda não temos muita evolução sobre coisas. Mas, naturalmente, que nós precisamos de partir para transporte em massa. Primeiro é mais barato, não é? E o momento exige já a evolução da nossa sociedade, porque o dinheiro já pesa, não é? Nas economias domésticas, e nós temos que partir para... O Estado tem que assegurar o transporte em massa, não é? Isto de cada um levar o seu carro para o serviço já começa a não fazer sentido. Portanto, e o Estado tem que começar a pensar nisso. E isso pode ser feito também em parcerias público-privadas, em BOT também. Portanto, é mais um projeto, não é? que pode ser lançado nessa linha. Senhor Ministro, a questão da segurança dos nossos edifícios é uma questão que ultimamente é muito recorrente, sobretudo a segurança nas centralidades erguidas nos últimos anos. Há até relatos dando conta de que alguns prédios de vez em quando abanam, sobretudo no Sequel. Não sei se o Senhor Ministro já ouviu falar. Não, nunca ouvi falar, é uma novidade. Mas a responsabilidade da segurança dos edifícios nós defendemos e assim foi entendido, em primeira mão do Estado. O Estado tem que regular, tem que estabelecer normas de construção, de projetos e de fiscalização, enfim, para que as construções dentro do país sejam feitas dentro de critérios que são conhecidos, são autorizados pelo Estado. Para isso nós temos o Instituto Nacional de Obras Públicas que trabalha nessa regulamentação. Depois disso, nós temos que saber qual a condição dos edifícios.
para não permitir que as pessoas que habitam esses edifícios corram risco de vida. E é assim que o despacho presidencial autorizou o Ministério da Construção a desenvolver esse trabalho, como é lógico. E nós trabalhamos com os governos provinciais todos, que nos prestam, fazem o levantamento, os municípios fazem o levantamento nos municípios e o governo providencial consolida a informação e envia para o Ministério. Nós temos, neste momento, cerca de 89 edifícios degradados. Em Luanda? Ou não, em todo o país, conjunto degradados. 89. Cerca de 41 em estado de ruína. Portanto, com essa informação e alguns edifícios alguns desses edifícios são habitados, Sr. Ministro? Bom, vamos ver. Alguns estão habitados, ou a maior parte deles estão habitados. E alguns edifícios com problemas de salubridade, portanto, sem condições de habitabilidade. Com essa informação, nós recolhemos agora, um trabalho que foi feito este ano. O Laboratório de Engenharia de Angola vai fazer a avaliação técnica dos edifícios, como já fez nos anos anteriores. Já fez cerca de 24 avaliações. Vai fazer as avaliações e vai fazer um relatório. E aí o Ministro da Construção e Obras Públicas tem, por força desse despacho, a autoridade para determinar a desocupação ou a demolição dos edifícios. Portanto, caberá depois, essa notificação será feita aos governos provinciais, que depois tomarão as providências de desalojar, de intimar o proprietário a demolir o edifício, porque não podemos permitir que edifícios ofereçam risco de vida às pessoas e bens. O Sr. Ministro falou em 89 edifícios degradados, 41 edifícios em estado de ruínas. A questão que se impõe nesta altura é a seguinte: esses edifícios, sendo habitados, não é um perigo? É exatamente por isso que nós estamos a fazer esse trabalho. Que se tolere... Mas são edifícios acima de 4 andares. Acima de 4 andares. A maior parte dos casos prende-se com Luanda ou... Luanda é que tem mais edifícios no país, né? Mas nós vamos para o Ambo e temos edifícios à vista, degradados, e há um pouco por todo o país. Vamos ao IJ, vamos, enfim, temos que... A solução mais adequada será a implosão dos edifícios ou a sua reabilitação? Cada caso será um caso, mas em alguns casos, implosão, enfim, a reabilitação, enfim. Às vezes é mais barato demolir do que estar a reparar. Vamos ver. O edifício do Baleizão, como é que dizem que também anda a abanar? Sim, andam todos a abanar. Enfim, o Leia tem que fazer depois, com esse levantamento que foi feito, ver qual é a situação de facto, para recomendar ao Ministro o que é que deve ser decidido. Há muitas obras, portanto, Sr. Ministro. O antigo hospital sanatório também é da vossa responsabilidade, não é? Não, o sanatório está com o Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Nós prestamos o seu Ministério não tem lá as impressões digitais? Não, prestamos alguma ajuda, como estamos a prestar no concurso público para a reabilitação do Américo Boa Vida, e, enfim, prestamos, mas são projetos daquele setor. Muito bem. Sr. Ministro, aqui a questão que se prende agora com o desafio para o futuro no Ministério da Construção e Obras Públicas.
a abertura de novas portagens está assegurada para províncias como Cabinda, Cunene e Zaire, nas zonas fronteiriças. Exato. Isto é para implementar a partir de quando, Sr. Ministro? Bom, primeiro dar uma nota importante que nós temos esse programa de portagens e pesagens, em que todas as portagens terão pesagens, mas também teremos pesagens um pouco por todo o país para controlar o excesso de carga. Visa exatamente isso e evitar a degradação precoce das vias rodoviárias. Portanto, todas as portagens terão balanças e terá o sistema de portagens. Numa primeira fase, o Conselho de Ministros aprovou a instalação de portagens nas zonas, nos postos fronteiriços. Estamos a falar do Massabi, Santa Clara, Luvo, Lovo, enfim, os postos de fronteira. Numa segunda fase, nós temos que evoluir para portagens em eixos estruturantes que têm uma contribuição significativa na mais-valia dos agentes económicos. Ou seja, essas estradas têm que participar na manutenção delas. E é com os recursos recolhidos nas portagens que nós vamos ter, no fundo rodoviário, os recursos para apoiar a manutenção de estradas e então assegurarmos boas vias de comunicação e bom tráfego seguro e cômodo, né? Sr. Ministro, estamos a chegar ao fim da nossa grande entrevista e vamos fazer aqui as derradeiras questões. E esta, espero que não seja incómoda para si, mas pronto, todos nós vimos o discurso do Presidente da República, o discurso à nação do Presidente da República, e o que se disse é que, para além de outros, os dados que foram reportados pelo seu Ministério estavam errados e que faziam parte do discurso do Presidente da República. Pergunto-lhe, quem faz o relatório do Ministério das Obras Públicas, portanto, da Construção e Obras Públicas, para a Presidência da República, a fim de que estes possam ser retomados num discurso político, quando depois os factos são confrontados com a realidade e não se correspondem com aquilo que se constata? Pois, o Alexandre disse muito bem. Essas questões não é o Ministro que informa o Presidente quais são os dados. Há um relatório escrito. Não é? Há um relatório escrito e pela importância do relatório, eu verifiquei as vezes que foram necessárias, corrigiu-se, e o relatório que nós fizemos é o relatório correto. É o relatório correto. Ou seja, no nosso relatório consta que nós construímos durante o período 2 anos, portanto, 2018-2019, 887 casas a nível do país. Não informamos que construímos 887 casas em Cabinda. Nós informamos que no troço Lucala, Cacuzo, Malange, Saurimo, ficaram concluídos os troços Lucala, Cacuzo, com 68 km, e Cacuzo-Malange, com 108 km. Não informamos que o troço Lucala, Malange, Quarim estava concluído. Informamos que Alto Dondo, o Acucum, o Ponte do Queve, estava concluído. Informamos que na Estrada 100, o lote 4 estava concluído. Portanto, isso é o que consta no nosso relatório. Okay? Daí para frente, eu não sei o que é que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Não posso... Então, pelo que o Sr. Ministro está a dizer,
Os dados foram alterados na presidência, é isso? Não sei o que é que aconteceu. Eu nem gostaria de comentar. Há N hipóteses. Eu não sei. O senhor está certo de que os seus dados estavam certos? Perfeitamente certo. Aliás, quando ocorreu essa situação, foi solicitado logo na noite o que é que se passava, e eu, por acaso, tinha os dados digitalizados e enviei o meu relatório, e foi confirmado que não havia coisa. Mas isso, às vezes, há erros humanos que também tem que ser compreensível, mas eu não sei o que é que aconteceu. Bom, o Sr. Ministro está de facto aqui a dizer que há erros humanos que se podem verificar nisto, mas aqui não se veem praticamente erros humanos. O que se avalia é um erro sistemático, porque são dados que são mexidos num ponto, noutro, e noutro a seguir, e noutro a seguir. Exatamente. Não é muito sintomático isso, é difícil dizer como não aconteceu só com o meu setor. Se fosse só com o meu setor, eu poderia dar-lhe uma explicação técnica. Exatamente. Ou seja, a omissão de informação para simplificar pode levar a esses erros. Não é? Mas como não aconteceu só com o meu setor, é que eu lhe digo que eu não sei o que é que aconteceu. Não estou dentro não funciono dentro da presidência, não sei o que é que apenas... Exatamente. Sr. Ministro, o futuro do Executivo do Presidente João Lourenço depende do desempenho de cada um dos seus departamentos ministeriais. O que se nota é que tem tido uma intervenção quase missionária no cumprimento das suas obrigações ao nível do seu Ministério. Mas quais acha que são os grandes desafios nesta altura com que tem que se confrontar até ao fim desta empreitada? Bom, dos grandes desafios é superar o grande problema macroeconómico que o país tem, portanto, a dívida. Isso requer de todos os angolanos. Agora, não adianta estar a chorar por leite derramado, como aconteceu, o que aconteceu. O facto está aí, não é? O problema é nosso, angolanos. Nós temos que apertar o cinto para sair desta situação. Sentirmos um bocado mais aliviados. E isto leva a sacrifícios. E um dos setores que está a ser sacrificado é o setor da construção. Para ter ideia, em 2013, o orçamento do Ministério da Construção era 3,6 bilhões de dólares, ou $1.000 milhões. Em 2014 era 2,5. Em 2017 foi o ano de campanha 2,5. E em 2018 já baixou para 800 milhões. Em 2019 para 450 e este ano, para 2020, são 300 milhões de dólares. Portanto, que nós vamos tentar fazer o melhor, mais com pouco, mas é preciso que a população compreenda que a situação é esta. Precisamos de mais estradas fundamentais, secundárias, então, mas o orçamento é este. Mas é um problema nosso. Exato. Se nós temos que pagar a dívida, temos que apertar o cinto. Portanto, e isso exige sacrifício para que os próximos anos sejam melhores. Se nós não resolvermos a nossa estabilidade macroeconómica, esses problemas de fundo, os anos vindouros serão piores. Portanto, é preciso que todos abracem esta causa, porque o problema existe e é de todos. Portanto, ninguém se pode afastar da situação. A situação é nossa, para que os próximos anos sejam melhores. Muito obrigado, Sr. Ministro Manuel Tavares de Almeida, Ministro da Construção e Obras Públicas. Agradeço a disponibilidade que teve em estar connosco esta noite para a grande entrevista. Espero voltar a tê-lo numa próxima oportunidade.
Porque o senhor, pela sua maneira de falar, sugere sempre uma boa conversa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite que me fizeram. Obrigado. Sim, senhor. E assim que nos esteve a acompanhar, receba o nosso reiterado abraço. Daqui a 15 dias estamos de volta com outra grande entrevista. Boa noite, até à próxima.